duas cargas, Q e menos Q, são mantidas fixas a uma distância d uma da outra. Uma terceira carga Q0 é colocada no ponto médio entre as duas primeiras, como ilustra a figura A. Nessa situação, o módulo da força eletrostática resultante sobre a carga Q0 vale Fa. A carga Q0 é então afastada dessa posição ao longo da mediatriz entre as duas outras até atingir o ponto P, onde é fixada, como ilustra a figura B. Agora, as três cargas estão no vértice de um triângulo equilátero. Nessa situação, o módulo da força eletrostática resultante sobre a carga Q0 vale Fb. Calcule a razão Fa, Fb. Nesse exercício, nós temos três cargas: a carga Q, a carga Q0 e a carga menos Q. Sendo que em módulo, a carga Q e a carga menos Q apresentam o mesmo valor. Tá? As duas estão distantes de d sobre 2 aqui da carga Q0. E ele diz que nessa situação a força resultante sobre a carga Q0 é de Fa. Vamos analisar qual força essa carga faz sobre a carga Q0 e qual força essa carga aqui faz sobre a carga Q0. Vamos chamar aqui de Q1 e Q2 ali só para facilitar. Temos que Q é positivo, Q0 também é positivo. Então nós temos aqui uma força de repulsão. Vou chamar aqui de F1, só para a gente dar nome, tá? F1, carga 1. Já aqui na carga 2, nós temos uma carga negativa e uma carga positiva. Então temos uma força de atração. Vou desenhar aqui em cima, tá? Essa força atua na carga, só para visualmente ficar melhor, vou desenhar aqui em cima. Então uma força 2. As duas cargas vão fazer em módulo aqui o mesmo valor de força sobre a carga Q0, porque as duas estão à mesma distância de Q0 e as duas em módulo apresentam o mesmo valor. E aqui o exercício diz que a força resultante que atua sobre Q0 ele chamou de Fa. Então, nesse caso temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então ele diz que a força resultante ele chamou de Fa, tá em módulo aqui assim. Então já trabalhando só em módulo, tá? Seria F1 mais F2, ok? E nós sabemos por aqui que F1 é igual a F2, tá? Porque são as mesmas cargas, mudando somente o sinal, estão à mesma distância. Então lembrando aqui, colocar aqui F1 é igual a F2. Os dois atuando aqui já na direção x, tá? E essa força aqui nada mais é do que a força elétrica. Força elétrica atuando aqui no eixo x, que isso é igual a constante eletrostática do meio, multiplicado por módulo de Q1, vezes módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui no caso é d sobre 2, então é d sobre 2, tá? Ao quadrado. Temos aqui a força elétrica que atua já aqui no eixo x é dada por K. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Aqui eu tenho d ao quadrado, dividido por 2 também ao quadrado, então dá d ao quadrado. Dividido por 4, que a gente tem uma divisão de fração, né? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui fica 4 vezes a constante, vezes Q ao quadrado, dividido por d ao quadrado.
Esse daqui, então, é o valor do vetor 1, que é o mesmo valor aqui do vetor de força 2. Então, para achar o vetor resultante, que é o nosso vetor A, é F1 mais F2. Como F1 mais F2 eu chamei de FE e apresentam o mesmo valor, eu posso falar que FA é igual a 2 vezes FE. Então, a força resultante que ele chamou aqui de A é igual a 2 vezes o FE, certo? E o FE é 4K, que é o quadrado, sobre D ao quadrado. Então, substituindo aqui o FE no lugar dele, temos que FA é igual a 2 vezes quanto? 4K, que é o quadrado, sobre D ao quadrado. Ou FA é igual a 8K, que é o quadrado, sobre D ao quadrado. Vamos ver então a segunda situação. Então, nessa situação, nós temos essa disposição das cargas, a carga positiva, a carga negativa e Q0, e elas estão aqui nesse triângulo equilátero, tá? De lado D. E o exercício diz que nessa situação, a força resultante atuando em Q0, ele chamou de F. Mas qual seria essa força? Vamos analisar. Q1 com Q0, nós temos uma força de repulsão. Q0 com menos Q2 aqui, nós temos uma força de atração. Notem que aqui, né, o módulo da carga é o mesmo em módulo, as distâncias das cargas até Q0 também é a mesma distância. Então, em módulo, F1 é também igual a F2. Então, o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, que eu vou chamar aqui somente de FE, tá? Colocando na equação, então a força elétrica é a constante multiplicado pelo módulo das cargas dividido pela distância, que é ao quadrado. Então, FE é a constante multiplicada por Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Mas esse aqui não é o vetor força resultante. Aqui nós podemos trabalhar de duas maneiras. Eu posso decompor esses vetores aqui para um Fx, ou eu poderia trabalhar com a regra do paralelograma. Eu vou trabalhar com a decomposição. Então, nós teríamos uma componente x do vetor 1 aqui e uma componente x do vetor 2, tá? Lembrando que é um triângulo equilátero, ou seja, esse ângulo aqui vale 60 graus e esse ângulo aqui embaixo também vale 60 graus. E nós temos aqui que F1x também é igual a F2x. Para decompor aqui, como que a gente faz? Olha, estou aqui pegando o vetor 2, por exemplo, venho aqui com o ângulo de 60 para decompor em x. Então, se eu estou vindo com o ângulo, F2x é igual a F2 vezes cosseno de 60. Lembrando que F2 nós colocamos aqui em módulo, que é o FE. Então, F1x, que é igual a F2x, vai ser o FE, que é esse daqui, K, que é o quadrado sobre D ao quadrado, dividido por 2, ficando assim. Então, F1x é igual a FE, que é KQ ao quadrado sobre D ao quadrado, dividido aqui por 2, tá? KQ ao quadrado sobre 2D ao quadrado. O vetor resultante sobre a carga Q0, o exercício diz que vale FB. E o vetor resultante aqui vai ser dado pelo quê? Temos aqui duas forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o vetor resultante é F1x mais F2x. Aqui, né, só arrumando, é F1x, tá? Então, como que fica? Então, FB é igual a F1x mais F2x. Mas F1 é igual a F2, tá? Então, VB, eu posso dizer que é 2 vezes F1x, ou 2 vezes F2x, tanto faz, os dois apresentam o mesmo valor. F1x, então, está aqui, K, que é o quadrado sobre 2D ao quadrado, FB é 2 vezes isso. Então, FB é 2 vezes Fx. Fx, F1x está aqui, certo? Cortando aqui os dois, simplificando. FB é K, que é ao quadrado, sobre D ao quadrado. E o exercício quer que a gente determine quanto que vale FA sobre FB. Então, lembrando que FA é 8K, que é ao quadrado, sobre D ao quadrado.
FB é K que é ao quadrado sobre D ao quadrado. Assim, FA sobre FB é 8K que é ao quadrado sobre D ao quadrado, dividido por K que é ao quadrado sobre D ao quadrado. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas resumindo, a gente vai acabar cancelando esses termos aqui com esses termos aqui. Sendo assim, FA sobre FB vai dar 8. Então, FA sobre FB é igual a 8, ou seja, FA é igual a 8 vezes FB. Aqui não tem unidade, tá? É uma divisão entre duas grandezas de mesma unidade. Então, vai dar aqui um valor adimensional. É uma relação entre FA e FB. Então, finalizamos aqui um exercício de lei de Coulomb, que tem uma grande análise também vetorial, tá? Sobre decomposição de vetor, soma de vetor, que é bem interessante aqui para fechar esse assunto. Espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aula. Até mais!